Olá, puxa uma cadeira, vamos conversar? Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já reparou como algumas lembranças nos sustentam durante muitos anos? Às vezes é uma frase que alguém disse, às vezes um abraço, um nascer do sol. Há momentos tão bonitos que continuam iluminando nossa vida muito tempo depois de terem acontecido. Talvez seja exatamente isso que acontece no Evangelho de hoje, ao relatar a transfiguração de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Não leva a multidão, não leva os 72, nem os 12, apenas 3, e sobe com eles uma montanha. Lá em cima acontece algo impossível de colocar em palavras. O rosto de Jesus brilha como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus e Pedro diz uma frase que, sinceramente, eu acho que todos nós diríamos: Senhor, é bom ficarmos aqui. Claro que era bom. Quem não gostaria de ficar onde a paz, beleza, luz, alegria? Eu, quando viajo e conheço um lugar bonito, eu costumo dizer, eu moraria aqui. Mas existe um detalhe que durante muitos anos passou despercebido para mim. A montanha não era o destino, era a preparação. Jesus está a caminho da cruz, em pouco tempo virão perseguição, sofrimento, morte. E antes de deixar seus discípulos atravessarem essa escuridão, ele lhes concede uma experiência de luz. Pouco tempo depois, os mesmos 3 vão subir outro monte. Não será o Tabor, será o Monte das Oliveiras. Lá não haverá luz, haverá suor e sangue. Não haverá Moisés e Elias, haverá soldados. Não haverá uma nuvem luminosa, haverá a escuridão da noite. E o rosto que hoje brilha como o sol será coberto de sangue e poeira. Percebe o que Jesus está fazendo? Antes de permitir que os discípulos contemplem a sua desfiguração, ele lhes permite contemplar a sua transfiguração, porque ninguém suporta permanecer muito tempo na noite se nunca viu a luz. Talvez Deus faça o mesmo com a gente. Todos nós temos alguns montes na vida, um retiro que nunca esquecemos, uma oração, uma conversa, um momento que Deus parece tão próximo que quase podemos tocá-lo. E às vezes pensamos que esses momentos existem para nos tirar do mundo, mas não. Eles existem para nos devolver ao mundo, mais fortes, mais livres, mais cheios de esperança. Depois acontece a cena mais importante do Evangelho. Do meio da nuvem o Pai diz: este é o meu Filho amado, escutai. Eu sempre achei curioso aqui que o Pai não diga admirem Ele, também não diz construam um santuário aqui, diz apenas escutai. Gosto de pensar que Moisés e Elias também estão ali por uma razão. Eles representam toda a lei e todos os profetas, vozes que orientaram a história da salvação do povo de Israel até ali. E não desaparece porque perderam o valor, mas porque tudo aquilo para o qual apontavam agora está diante deles, como quem segura uma placa indicando o caminho, e agora Cristo, que é o caminho, está ali para cumprir toda a promessa. E essa continua sendo a grande orientação para todos nós. Há muitas vozes tentando dirigir nossa vida, disputando nosso coração. A voz do medo, da ansiedade, do orgulho, da culpa, redes sociais, opiniões dos outros, a pressa. Mas somente uma voz conhece o caminho da verdadeira vida, a voz do Filho. Escutai-o. E é significativo que, logo depois dessa voz, os discípulos caiam por terra cheios de medo. O Evangelho conta em 3 movimentos. Primeiro, Jesus aproximou-se. Depois, tocou neles. E só então falou: levantai-vos, não tenhais medo. É assim que Deus age. Primeiro se aproxima, depois toca e só então pede que nos levantemos. É o Deus revelado na transfiguração. Mesmo que se manifesta em glória, é quem se abaixa para tocar e levantar quem caiu. E a luz da montanha não existe para nos impressionar, mas para lembrar que, mesmo quando o caminho passar pelo vale, a última palavra nunca será da cruz, será sempre da ressurreição. Na comunidade Fênix Soul falamos muito sobre renascimento e percebo que o renascimento ele não acontece apenas quando Deus muda a nossa realidade, mas quando Deus muda o nosso olhar. É a mesma luta, a mesma casa, o mesmo trabalho, a mesma família, mas um coração agora é iluminado pela presença de Cristo que começa a enxergar tudo de maneira diferente. E isso leva também a um comportamento diferente e resultados diferentes. Pedro queria construir 3 tendas, Jesus queria formar 3 discípulos. E há uma diferença enorme aqui. Porque a experiência de Deus nunca foi um lugar para você morar, muito menos para fugir da vida. Sempre foi uma força para nos ajudar a continuar caminhando.
A vida não acontece só no alto da montanha. Lá embaixo ainda havia doentes, famílias partidas, pecadores esperando e, sobretudo, uma cruz aguardando por Jesus. E os discípulos descem da montanha porque a missão sempre acontece lá embaixo. Mas agora eles descem diferentes. E antes da gente terminar nossa conversa, eu quero lhe deixar uma pergunta. Qual foi a última vez que Deus deixou você contemplar um pedaço do céu? Talvez tenha sido num retiro, numa oração, num abraço, num silêncio. Não despreze esses momentos. Eles não foram dados apenas para lhe emocionar. Foram dados para sustentá-lo quando chegar o vale. Vamos rezar? Senhor Jesus, obrigado, porque em tantos momentos da minha vida, Tu me permitiste contemplar um pouco da Tua luz. Perdoa-me quando eu quiser permanecer apenas nos montes, vivendo o extraordinário, esquecendo-me da missão que me espera no vale. Ensina-me a escutar a Tua voz acima de todas as outras, especialmente acima dos meus medos, das distrações do mundo. E quando chegarem os dias escuros, quando eu não compreender os Teus caminhos e tudo parecer desfigurado diante dos meus olhos, lembra-me da Tua glória, porque quem já contemplou um pedaço do céu aprende a caminhar pela terra com esperança. E se eu cair por terra, faça comigo, como fizeste com Pedro, Tiago e João. Aproxima-te de mim, toca o meu coração e repete mais uma vez: levanta-te, não tenhas medo. Amém. Obrigado pela partilha. Tchau, obrigado.